Meu nome é Sueli, eu sou desenvolvedora front-end aqui na Pagar.me e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma implementação que a gente fez com o Sonar Cloud utilizando testes automatizados. Os objetivos dessa implementação foram três principais, né? Gerar algumas métricas e indicadores técnicos que são fornecidos pelo Sonar mesmo. Essas métricas, elas são meio que um indicativo de como é que tá a qualidade das nossas entregas e a qualidade do nosso código mesmo. A gente abriu o resultado de testes para o time inteiro ter acesso. Então, a gente já tinha alguns testes end-to-end e alguns testes unitários que eram feitos nos nossos projetos, mas eles só eram executados localmente. Então, a gente agora consegue também fazer uma abertura desses testes na hora de adicionar alguma nova modificação e tudo mais. E o principal, né, que é usar essas informações para melhorar a qualidade do código, para melhorar a nossa entrega e fazer algumas avaliações técnicas de aonde a gente está errando e como a gente pode meio que melhorar isso também. O primeiro passo é a gente ter os projetos no Sonar Cloud, né? Eu vou falar agora aqui sobre o processo mais ou menos de como é que a gente faz para fazer o nosso processo de adicionar esses repositórios e ter acesso a eles também. A gente decidiu aqui fazer o login via GitHub mesmo, que é onde a gente já hospeda os nossos repositórios. E aí é muito simples, lá na hora de fazer o login na plataforma, você só seleciona o GitHub como a sua plataforma de autenticação, e se a sua empresa ela já tiver algum repositório, algum projeto dentro do Sonar, você já vai ter um acesso a essa lista de projetos. Se não, você pode também criar uma nova organização lá e adicionando os seus projetos. Para fazer a adição de projetos, você precisa ter um permissionamento específico ou então ter permissionamento de owner ou admin lá dentro do Sonar. É muito simples de adicionar. Quando você fizer o login na parte superior, a gente já vai ver lá um maisinho, e aí nesse maisinho você vai ter a opção de ou analisar um novo projeto ou então criar uma nova organização. E aqui, clicando lá para você adicionar um novo projeto, você é levado para uma área que você pode selecionar tanto a sua organização quanto o projeto que você quer adicionar no Sonar. Você pode adicionar mais de um projeto de uma vez só, ou então ir adicionando de um a um e gerando a análise do Sonar sobre esses projetos. Assim que você adicionar o primeiro projeto aqui, ele já vai te dar essa opção de setup, e aí o próximo passo é só configurar mesmo o repositório lá no Sonar. Depois que o projeto ele é adicionado, essa daqui é a nossa tela inicial com ele. E aqui ele já vai te dar algumas métricas que dá para utilizar para ver aonde que você pode melhorar esse repositório específico e como está a saúde do código que hoje você está entregando, né? Aí a gente tem aqui um Quality Gate, que ele é uma média entre as outras métricas, para saber se esse código ele tá ou não pronto para ir para produção. Aqui está aparecendo com essa tagzinha de Not Computed, mas depois que a gente fizer a primeira alteração da branch principal, que aqui no caso é a develop, esse carinha já vai ser gerado, e a gente já vai ter algum tipo de comparativo entre o código que já existe no repositório e esse novo código que foi adicionado. E a gente consegue ver como é que esse código ele meio que tem evoluído, né? E como é que essa última entrega foi. A gente tem essa parte de reliability, que são possíveis quebras de algumas regras, alguns mal funcionamentos. Então são meio que bugs, né? São coisas que podem ser um tipo de ponto de atenção, né? Porque às vezes a gente entrega alguma coisa, a gente não passou 100% ali por todos os pontos que a gente pode deixar de brecha, né? Quanto ao serviço que a gente está entregando funcionar de fato. Tem essa parte de security, que vai analisar basicamente se tem algum ponto específico de atenção para a parte de segurança, se você declarar, por exemplo, uma variável lá
que ela tenha um valor de 100 atribuído, ele vai te alertar aqui que isso não deveria estar acontecendo. E algumas outras coisas que são relacionadas a esse critério de segurança mesmo. Manutenção, maintainability, né? Que seriam basicamente, tipo, se você tem lá um código que ele tá escrito de uma forma, sei lá, muito verbosa e que pode ser simplificado, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar como se fosse um code smell. Então a gente tem esses code smells e a gente tem a dívida, entre aspas, né? Que seria meio que um tempo que ele dá para que você faça todos esses ajustes relacionados à manutenção do código. E a gente tem essa parte aqui de duplicidade, que ele vai olhar quais são os blocos que estão duplicados no seu código e pontuar para você onde que você consegue fazer esses pontos meio que ficarem em sincronia e estruturar o seu código de uma forma mais reutilizável, né? Se você tem, por exemplo, um bloco que que é repetido no mesmo arquivo lá várias vezes, ele coloca aqui que você pode... aonde que está esse bloco que é repetido, né? E aí você pode analisar se existe ou não a possibilidade de criar, por exemplo, uma função, um método que vai fazer esse trecho de código, que vai reproduzir esse trecho de código em todos esses lugares onde ele está duplicado. E aí a gente chega na parte de adicionar os testes automatizados, né? Os repositórios, que passam por uma análise hoje via Sonar Cloud são os nossos cores. E o que a gente chama de cores, né? São repositórios que a gente usa como um tipo de biblioteca de requisições. Então, lá dentro das nossas aplicações hoje, a gente não faz diretamente as requisições. A gente utiliza esses cores como dependências e aí a gente puxa essas requisições via core mesmo. E dentro desses cores a gente já desenvolvia há muito tempo já testes. Então a gente já tinha testes unitários dentro desses repositórios e a gente já tinha alguns tipos de critérios que eram seguidos. Só que esses critérios eles eram seguidos só localmente. Então, localmente eu fazia lá um commit e aí na hora de enviar esse commit de fato, enviar esse código de fato, antes disso eu tinha alguma task que faz essa análise no caso de como é que se esse código está ou não obedecendo essa parte de testes. Então a gente tinha como critérios que o teste ele tivesse 100% de sucesso, que 80% das linhas, dos métodos e funções eles estivessem cobertos e que a cobertura de branches e statements também fosse feita. A gente não tem um critério específico para essa parte, mas a gente também tem o feedback disso quando a gente roda os testes. E aí aqui a gente usa três tecnologias assim para ajudar, para auxiliar na hora de montar o código desses testes. A gente faz eles com Mocha e a gente usa o Chai e o Sino. E aí o que a gente precisa adicionar para que esses testes automatizados eles rodem e eles me deem um feedback na execução do próprio Sonar, né? Primeira coisa que a gente precisa ter é uma pipeline. Você precisa adicionar esse projeto em alguma ferramenta de CI para que isso aconteça. A gente optou por usar o Azure, mas também foram opções usar talvez o GitHub Actions e o CircleCI, que são outras ferramentas que a gente já adota dentro da companhia. A gente usou o Azure porque as nossas web apps hoje elas também estão dentro dessa ferramenta, então seria mais familiar para a gente, se tivesse que fazer algum tipo de alteração ou algo do tipo, a gente já teria meio que uma noção de como funciona. A configuração da pipeline em si, ela foi bem simples. A gente teve o auxílio da galera de QA para chegar num fluxo que fosse o melhor possível dentro do que a gente precisava para esses cores, né? Porque eles obedecem um tipo diferente de implementação do que o que a gente tem feito hoje para as nossas aplicações. A gente não tem um processo de, por exemplo, fazer o deploy desses caras. E as etapas de análise que a gente adotou foram, primeira coisa, a gente vai rodar o linter, né, para ver se esse código está seguindo lá os critérios
padronização que a gente colocou, né? Logo depois a gente vai fazer a instalação desse projeto, depois a gente vai fazer a execução dos testes em si para gerarmos as métricas e armazenarmos essas métricas. Aqui do lado eu coloquei um exemplo básico assim de como é que a gente estrutura isso primariamente, né? A gente tem uma estrutura com as variáveis ali que são basicamente detalhando um pouco a organização, o time, se os testes vão ou não executar, se a gente vai ter alguma integração lá com o Sonar Cloud e a account, né? E aí logo depois a gente faz algumas configurações. Aí a gente tem uma configuraçãozinha que ela é atrelada à versão que a gente vai usar do Node. E logo depois a gente começa a fazer essas etapas de análise, que são lint, instalação, execução, geração de métricas e armazenamento dessas métricas em algum lugar. E a gente precisa também adicionar dentro do nosso projeto lá do core, né, um arquivinho que chama Sonar Project Properties. E esse cara, ele é basicamente só uma série de informações sobre o repositório que está sendo analisado. E a gente também adiciona para esses repositórios especificamente, porque a gente gera alguns pacotes de arquivos que são utilizados, então a gente gera arquivos minimizados e tudo mais. A gente fala para esses caras eles não analisarem esses arquivos que são gerados, para eles não analisarem também o Node Modules e a pasta de testes em si. E alguns outros arquivinhos aqui que não são relacionados ao que a gente está desenvolvendo de fato, né? E aí a nossa análise ela é gerada. Essa parte aqui de coverage, lá no início, quando eu mostrei aquelas métricas que já são geradas inicialmente, que são as métricas automáticas do Sonar, essa parte aqui ela não era gerada. E aí, a partir do momento em que você adiciona e faz todo esse processo, você também tem o acesso a essa informação. E aqui algumas dicas rápidas que a gente meio que passou pelo meio do caminho, né? Que quando você adicionar o projeto com as configurações do Sonar, ele já vem lá com uma análise automática. E aí a gente precisa desabilitar essa análise automática para que as métricas elas sejam geradas de acordo com aquilo que a gente já estabeleceu de forma meio que manual via aqueles arquivos de configuração. O trigger da pipeline ele deve estar centralizado em algum lugar. Então, por exemplo, lá no Azure, a gente consegue colocar os triggers setados via Azure ou no nosso próprio arquivo de configuração do Azure lá dentro do repositório. O ideal é que a gente tenha esse cara em um lugar só, para que a gente tenha o máximo de claridade possível do que ele vai analisar, em qual momento que ele vai analisar e aonde que está essa configuração. Uma outra coisa importante, né, que é não esquecer de checar essas análises, manter a base do Sonar sempre revisada. Então, a gente consegue meio que, através do Sonar, se a gente mexer num arquivo, mesmo que eu não mexa em uma parte do arquivo que tem algum alerta lá, quando eu fizer uma nova tentativa de atualizar a minha branch principal, quando eu fizer um pull request dessas alterações, ele já vai me alertar que naquele arquivo ali provavelmente pode ter algum tipo de falha de segurança, algum bug, algum code smell, e aí eu já consigo atuar em cima disso. Então, ajuda a gente a ter alguma forma de manter essas análises escalando sempre. A gente melhorar sempre aonde for possível de uma forma mais simples. E os benefícios que esses testes trouxeram pro nosso time, né? A gente conseguiu melhorar o nosso desempenho na hora de fazer a revisão de códigos, porque o Sonar, ele, na hora que você abre um PR, ele te gera lá algumas métricas dentro do próprio GitHub, e ele vai mostrar todas aquelas métricazinhas que eu já tinha falado lá, com a parte de segurança, a parte de desempenho do próprio código, a parte de cobertura de testes e tudo mais. Ele vai gerar aquilo e ele vai centralizar aquilo no código novo. Então, ele vai te gerar especificamente para analisar o seu novo código e os arquivos que você mexeu naquele PR, né? Como é que aquilo ali vai afetar o desempenho do projeto lá no próprio Sonar. E como é que está a qualidade desse código. A gente também consegue deixar visível, né, as métricas de teste para qualquer pessoa do time. Então, se por acaso eu cometei alguma coisa e aí na minha máquina, em algum tipo de conflito,
que possa ter entre a versão que eu tô rodando local e a versão que tá lá no Azure. Passei por todos os testes nela, mas lá no Azure algum teste ficou. Então eu consigo ter esse feedback ali na hora. E a gente evita também que a gente tenha conflito nas versões que a gente roda, nas versões de Node que a gente roda nas web apps e nos nossos cores. Então eu consigo minimizar ao máximo qualquer tipo de conflito que eu vou ter lá no meu ambiente final. Então eu vou estar sempre utilizando a mesma versão para rodar esses testes na pipeline do que a gente tem para rodar localmente. Então, por exemplo, se eu tenho uma versão do Node que não está condizente com a versão que a gente está usando hoje para as nossas web apps em produção, pode ser que algum tipo de conflito, algum tipo de teste, ele não passe na minha... não passe no meu repositório local. Mas quando eu coloco isso lá no Azure, ele pode passar e pode acontecer também o contrário. Pode ser que eu passe direto para algum tipo de teste lá, de algum método do JavaScript, e aí numa versão mais atualizada lá do Node, sei lá, a implementação disso mudou, e aí ele vai apitar isso para mim. Então eu vou ter a mesma versão do Node rodando, tanto nos meus cores quanto nas web apps lá dentro do Azure. Isso vai facilitar que a gente evite esse tipo de conflito. E deixa claro os pontos que a gente precisa melhorar também. Isso possibilita a gente de estar sempre ali revisando e também pontuando as coisas que estão sendo pontuadas pelo próprio Azure, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma gradual, porque como eu falei, ele só vai me dar o feedback daquilo que eu movimentar. Então, por exemplo, eu não preciso pegar todos os meus projetos, adicionar lá e ficar focada só em fazer isso. Eu posso, conforme eu for mexendo nesses projetos, eu posso visualizar os pontos de melhora e fazendo isso de uma forma mais gradual. Bom, era meio que isso aí que eu tinha pra falar mesmo. Eu acho que hoje uma das coisas que a gente tem feito para melhorar nossa entrega de código, com certeza foi essa integração com Sonar. Foi uma coisa que trouxe muitos benefícios e a gente está cada dia tentando colocar mais métricas e mais possibilidades de integração dentro dele para trazer não só uma melhora no nosso código, mas também para melhorar o nosso processo diário de entrega e de revisão. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de conferir os próximos vídeos, eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima.